A História da Literatura Ocidental, por Otto Maria Carpo. Hoje leremos a parte da obra dedicada à poesia lírica. A poesia lírica se divide em três partes. A primeira parte é a poesia de coro, a segunda parte é a elegia e a terceira parte é a poesia lírica propriamente dita. Sobre a poesia de coro, falaremos sobre Terpandro, Alcmano, Arion, Estesícoro, Íbico, Simonides, Baquílides e o próprio Píndaro. Sobre a elegia, falaremos de Tirteu, Mimnermus, Teógenes. Sobre a poesia lírica, falaremos de Arquíloco, Alceu, Safo e Anacreonte. O pensamento desses autores, dessa literatura, se encontra descrita das páginas 54 a 58. A obra que estou lendo refere-se à edição do Senado Federal. História da Literatura Ocidental, volume 1, parte 1, A Herança. Capítulo 1, A Literatura Grega. Os nossos conhecimentos da poesia lírica grega são precários. Com exceção da obra de Píndaro, possuímos só fragmentos, que não permitem reconhecer a personalidade dos poetas, nem sequer nos dão ideia bastante exata do que foi aquela poesia. Nenhum crítico literário ousaria jamais interpretar e julgar um poeta moderno do qual só conhecesse tão poucos versos como existem dos líricos gregos. Além disso, a poesia lírica grega estava intimamente ligada à música. E da música grega não podemos formar ideia. Os autores gregos nos fornecem nomes e classificações, palavras que são, as mais das vezes, despidas de significação para nós outros. Distingue os nossos informadores três espécies de poesia lírica: a poesia de coro, a elegia e a poesia lírica propriamente dita. A classificação baseia-se nas diferenças do acompanhamento musical, que não podemos julgar, e em diferenças dos efeitos sobre os temperamentos, estados de alma e paixões dos ouvintes, coisas que não seria possível distinguir e classificar em toda a nossa poesia. A poesia de coro tinha acompanhamento de liras e flautas. Citam-se os nomes de Terpandro, Alcmano, Arion, Estesícoro, Íbico, Simônides, os nomes e poucos versos isolados, e Baquílides, do qual possuímos fragmentos mais extensos, parecidos com a poesia de Píndaro. E, finalmente, o próprio Píndaro, o único poeta lírico grego cuja obra se conservou. Por este e outros motivos, convém estudá-los separadamente. Quanto à elegia, fala-se de Tirteu, cujo nome se tornou proverbial como poeta de canções bélicas, mas que, ao que parece, compôs elegias políticas, dedicadas ao espírito espartano. O sentido moderno do termo elegia só deverá ser aplicado aos fragmentos do pessimista melancólico Mimnermus e, de maneira algo diferente, a poesia de Teógenes, aristocrata que perdeu a situação na vida política pela vitória da democracia na sua cidade, Mégara, e respondeu a essas modificações sociais com melancolia amarga, pessimismo como o de Hesíodo, mas da parte de um grande senhor vencido. O caso de Teógenes revela a compatibilidade, segundo a opinião dos gregos, de efusões líricas e intuitos satíricos. Ao leitor moderno ocorrerá vagamente o nome de T.S. Eliot.
A veia satírica também distingue aquele que os gregos consideravam o maior dos poetas líricos propriamente ditos, Arquíloco. Os poucos fragmentos conservados não permitem julgar um poeta cuja força de expressão na invectiva teria causado, segundo a tradição, o suicídio dos seus adversários. Na obra do grande poeta, essas invectivas constituíam, por assim dizer, o châtiment de um Victor Hugo grego. A expressão de paixões violentas pareciam aos antigos a verdadeira tarefa da poesia lírica. Por isso celebraram o nome de Alceu, aristocrata belicoso e poeta requintado. E para explicar o poder de expressão da maior das poetisas, Safo, inventaram uma coroa de lendas. Safo como centro de um círculo de mulheres dadas ao amor lésbico, ou Safo, que se suicida por amor a uma jovem que não compreendeu a paixão da poetisa envelhecida. Os versos que os gramáticos conservaram, para o fim exclusivo de dar exemplo do dialeto eólico, não confirmam nada com respeito àquelas lendas, mas bastam para revelar um grande poeta. A famosa Ode a Afrodite no Trono talvez pareça algo convencional, assim como na poesia de Petrarca parece convencional depois de tantos séculos de imitação assídua das suas metáforas. Mas, depois de Safo, será preciso esperar 22 séculos até se encontrar outra vez em Louis Labé a psicofisiologia erótica de um verso como, abre aspas, Eros soltando os membros, ó tormento amargo e doce, fecha aspas. E os elogios exuberantes de Swinburne compreendem-se diante de um quadro como, abre aspas, a lua se pôs e as Pleiades. Já é meia-noite, a hora passou e eu estou deitada, sozinha. Fecha aspas. Um sonho de noite de verão nas ilhas do Mar Jônio há 2 milênios. Mas não foi principalmente esta a poesia grega que chegou à posteridade, inspirando-a. A própria antiguidade, na época alexandrina, já preferiu a poesia anacreôntica, coleção de 50 ou 60 poesias, atribuídas ao poeta Anacreonte, do século VI antes da nossa era. Na verdade, trata-se de poesia da decadência grega, de falsa ingenuidade erótica, poesia de velhos bon vivants, cantando o vinho e prostitutas de nomes mitológicos, com eufemismos que excluem a indecência. E foi esta falsa poesia anacreôntica que, descoberta e publicada pelo filólogo Henricus Stephanus em 1554, empolgou a literatura universal, produzindo inúmeras imitações, tais como a poesia anacreôntica dos italianos, franceses, espanhóis, portugueses, ingleses, alemães, suecos do século XVII e XVIII. Poesia bonita, sem dúvida, mas sem significação humana. A mesma falta de high seriousness, no sentido de Matthew Arnold, não compromete, porém, o valor do último produto da lírica grega, a poesia epigramática da antologia greca, cuja conservação se deve ao zelo pouco inteligente de colecionadores bizantinos, como Constantinos Cefala e Maximus Planus, e a boa sorte do filólogo Salmácios, que a descobriu em 1616 na Biblioteca Palatina. Trata-se de epigramas eróticos, satíricos, funerários, de elegância rococó, de perfeição parnasiana. Pode-nos parecer que um moderno como Landor os compôs com mais engenho e que um modernista americano como Masters compreendeu melhor as possibilidades do epigrama funerário,
resumo de uma vida, mas os epigramas da antologia grega sempre transmitirão algo como um último vestígio do perfume da vida grega. São como os objetos pequenos nas vitrinas dos museus, pelos quais passa, sem lhes prestar atenção, um turista apressado, mas que ao conhecedor revelam os segredos de mundos desaparecidos. É, pois, uma realidade a afirmação de que só não chegou, da poesia lírica grega, com exceção da de Píndaro, a parte menos importante, e de resto, só pobres fragmentos. Parece que já a própria antiguidade se esquecera daquelas expressões poéticas incompatíveis com os ideais pedagógicos da literatura grega. O desaparecimento da poesia lírica grega é um fato histórico de importância capital. Contribuiu para criar, no futuro, a imagem convencional da antiguidade, o pretenso equilíbrio olímpico. A poesia lírica grega era, ao que parece, mais uma explosão violenta, dionisíaca, do que mera expressão emocional. Por isso, os filósofos e políticos da antiguidade preocuparam-se com os efeitos perigosos do individualismo literário. O acompanhamento musical era tentativa para atenuar a poesia, discipliná-la, apolinizá-la, conferir-lhe significação ética. Esse objetivo só foi realizado com Píndaro, e é ele o único poeta lírico grego do qual se conservou obra extensa.